E aí, pessoal, prontos para mais uma análise aprofundada? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no tema que é, assim, absolutamente fascinante. Quem acompanha o mercado financeiro sabe que de vez em quando aparece um paradoxo muito intrigante. Situações em que um fundo imobiliário consegue aumentar o seu patrimônio de forma super sólida, mas, ao mesmo tempo, vê quase metade do seu valor de mercado simplesmente evaporar na bolsa. É como um quebra-cabeça gigantesco. Como é que uma operação melhora de saúde interna fica maior e o preço na tela sofre um verdadeiro colapso? É exatamente essa lacuna de percepção, essa diferença entre o valor real e o preço negociado, que a gente vai decodificar hoje, usando dados reais e um estudo de caso muito emblemático. Mas antes da gente ir para os números, precisamos deixar um aviso oficial, importante. Todo o conteúdo apresentado aqui tem caráter exclusivamente educacional e informativo. Nada do que é dito deve ser considerado recomendação de investimento. Sempre faça sua própria análise. O nosso grande objetivo com essa explicação é puramente construir um modelo mental e analítico para entender a precificação de ativos de forma 100% imparcial. Bom, a nossa jornada de hoje está dividida da seguinte forma. Vamos começar com o paradoxo, passamos para o impacto macro, depois a dica 1 com a checagem operacional, a dica 2 decodificando o desconto, a dica 3 pesando o risco versus oportunidade e, para fechar o raciocínio, um plano de ação prático. Vamos lá? Número 1. O paradoxo. Olha só que contraste absurdo a gente tem aqui. Estamos usando os dados do fundo TGAR11, comparando março de 2024 com março de 2026. A cotação de fechamento despencou. Ela caiu de R$ 127,51 para pouco mais de R$ 71. É um derretimento brutal de mais de 44%. Quem olha só para o preço da tela vai jurar que o ativo está falindo, né? Mas aí a gente avalia a linha de baixo, o patrimônio líquido. E pasmem, ele não encolheu, ele cresceu. Foi de 2,29 bilhões para 2,61 bilhões de reais, um salto de 14%. Ou seja, a operação cresceu no mundo real, mas entrou numa verdadeira crise existencial na bolsa. É a clássica lacuna de percepção em ação. Parte 2. Impacto macro. O que explica essa mudança tão drástica de humor no mercado? A resposta está no cenário macroeconômico, que age como catalisador de tudo isso. E esse único número na tela conta boa parte da história. A taxa Selic a 14,75% ao ano. Juros nesse patamar são como um freio de mão puxado para a economia, principalmente para fundos de desenvolvimento. Pensa comigo, operações de desenvolvimento imobiliário dependem visceralmente de crédito mais barato, de financiamentos acessíveis, de vendas aceleradas e de confiança das pessoas. Quando o custo do dinheiro bate quase 15%, a conta fica caríssima e o alerta de risco dispara para todo lado. E o pior é que essa Selic alta não está sozinha. O cenário macro lá em 2026 mostra uma tempestade perfeita de pressões. A gente vê sinais de reaceleração da inflação, preços do petróleo disparando, tensões geopolíticas no mundo todo. Tudo isso cria um ciclo extremamente volátil. E adivinha quem toma a primeira pancada? Os ativos focados em desenvolvimento. O mercado, dominado pelo medo de tudo isso, passa a precificar um risco muito maior e pune severamente o preço das cotas na bolsa, mesmo que o patrimônio real lá no fundo dos bastidores continue crescendo. Número 3. Nossa primeira dica, checagem operacional. Quando bate o pânico no mercado e o preço derrete, o passo mais inteligente que a gente pode dar é desviar o olhar da tela do home broker e ler os relatórios internos. Afinal, o que a gestão está fazendo na prática? Em 2024, o clima era de otimismo puro, a estratégia era super agressiva, focar em expansão, comprar carteiras de crédito e crescer rápido. Mas em 2026, com aquele macroeconômico adverso que a gente acabou de ver, virou uma retranca. A postura mudou para totalmente defensiva. O nome do jogo virou cautela. A gestão começou a vender ativos, aumentar o caixa e reciclar o dinheiro. E eles tiveram uma disciplina imensa nisso. Um exemplo claro foi a venda de 5 operações de equity que colocaram mais de 73 milhões de reais para dentro e ainda geraram um belo lucro de 12,38 milhões. Então, o resultado dessa gestão ativa aparece forte nos fundamentos. Apesar da pisada no freio exigida pela economia, o motor do fundo continua funcionando incrivelmente bem. Olha os números operacionais. Mais de 2.300 unidades vendidas, 339 milhões de reais em valor geral de vendas, o famoso VGV, já assinados e garantidos. E um VGV potencial que chega a absurdos 2,67 bilhões. Ou seja, no mundo real a operação não ruiu de jeito nenhum. Ela continua gerando caixa e rodando muito bem. 4. Dica 2. Decodificando o desconto. Bom, se a operação está de pé, por que tanta punição no preço? Aqui entra a matemática pura.
Vamos olhar para os dividendos mensais. A distribuição caiu de R$ 1,33 por cota lá em março de 2024 para 72 centavos em março de 2026. Sendo 100% racional, se o ativo passa a distribuir menos dinheiro todo mês, é perfeitamente natural que o mercado faça as contas e pague menos por ele, concorda? O tombo nos dividendos acompanhou quase que exatamente a queda da cota. Agora, quando a gente olha para o indicador P sobre VP, que é o preço dividido pelo valor patrimonial, a gente entende o nível de pavor da galera. Esse indicador mostra quanto o mercado está disposto a pagar pelo patrimônio que o fundo tem. Em 2024, tinha tanta gente otimista que pagava um ágio de 7%. O indicador estava em 1,07%. Corta para 2026. A cota caiu tanto em relação ao patrimônio que o fundo passou a ser negociado com um desconto gigante de 36%. O indicador bateu 0,64%. Dá para perceber? O mercado foi da euforia absoluta de pagar mais caro para o terror de exigir um desconto de mais de 30%. É uma desconfiança gigantesca. 5. Dica 3. Risco versus oportunidade. Com todos esses dados empilhados na mesa, a gente precisa pesar tudo com calma. De forma bem neutra, vamos colocar na balança. O que piorou? Os dividendos despencaram, a cotação derreteu na tela de todo mundo, os juros foram para as alturas e a confiança geral desmoronou. Assustador, fato. Mas e do outro lado, o que melhorou? O patrimônio líquido continuou crescendo, o portfólio segue superativo realizando vendas expressivas e a gestão demonstrou uma disciplina enorme para reciclar ativos e fazer caixa de forma lucrativa na pior hora possível. É exatamente esse cabo de guerra que divide as opiniões de quem investe hoje. E, finalmente, número 6, plano de ação prático. Certo, mas como transformar toda essa enxurrada de dados num plano claro? São 3 passos fundamentais. Passo 1, nunca virar as costas para a economia. Monitorar as tendências macro, em especial a taxa Selic, é o básico para entender o fluxo de dinheiro na bolsa. Passo 2, criar uma blindagem contra o pânico da cotação vermelha. A única forma de fazer isso é lendo os relatórios da gestão para enxergar a verdadeira saúde das obras, do caixa e das vendas. E passo 3, quando a gente bate o olho nesses descontos imensos, é fundamental cruzar isso com o nosso estômago para risco. Ativos de desenvolvimento vão balançar muito forte quando os juros sobem. Isso faz parte do jogo. E para amarrar tudo que a gente viu aqui hoje, o nosso estudo de caso levanta uma provocação maravilhosa. Quando a gente enxerga um desconto patrimonial de 36% na tela, a gente tem que parar e pensar. Será que esse nível absurdo de desvalorização é o mercado agindo de forma cirúrgica, antecipando uma crise estrutural pesada que ainda vai chegar? Uma verdadeira armadilha? Ou será que isso é só um grande e sincronizado pânico coletivo da Bolsa, criando aquela que pode ser uma oportunidade histórica para comprar um patrimônio forte a preço de banana? A parte mais legal da análise financeira é justamente a gente conseguir buscar essas respostas nos dados reais e não no barulho do mercado. Buscar conhecimento com base e profundidade é sempre o melhor caminho. Muito obrigado pela companhia hoje e até nossa próxima análise.